Fala galera, eu sou Alan Breno e decidi documentar a minha jornada para a fluência em inglês. E tudo que eu estou aprendendo, eu estou tentando trazer aqui para o YouTube e para outras redes sociais, o que eu estou fazendo para aprender no meu dia a dia. Então, a aula de hoje é sobre o Present Simple. Vou trazer para vocês o que eu aprendi e espero estar ajudando vocês também. Se eu estou conseguindo se tornar fluente, eu espero que vocês também consigam. Então, bora para a aula. Portanto, galera, o Present Simple é importante entender também o que ele é no português. Então, não basta saber no inglês, você precisa saber do português para você não ter mais nenhuma confusão. No português, o Present Simple significa o presente do indicativo que você aprende na escola. Você está contando algo que está acontecendo no atual presente. Então, você está expressando alguma verdade, como eu anotei aqui, ó, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, se você está querendo expressar alguma dessas coisas aqui no tempo presente, é claro, não no passado e também que não seja no futuro. Então, as expressões que está ligado, né, expressões de tempo, ligado ao presente, está aqui, ó, o now, o always, o never, o everyday, o often, o usually e o sometimes. Então tá a tradução de cada uma dessas coisas aqui que geralmente é utilizado no Present Simple. Então now significa agora, always significa sempre, never significa nunca, everyday significa todos os dias, often significa frequentemente, usually significa geralmente e sometimes significa às vezes. Agora você entendeu o que é o Present Simple no português. Agora vamos entender melhor como é que funciona ele no inglês, ok? Portanto, uma das regras que é importante saber no Present Simple que você vai conjugar o verbo no infinitivo sem utilizar o to. O exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês é do verbo dormir, sleep. Então, você vai ver que existe uma diferença. Quando você for conjugar na terceira pessoa do singular, o que é a terceira pessoa do singular no inglês? É o she, he e o it. Então você observa que você tem que adicionar o s. Só que tem alguns casos especiais que não basta só adicionar o s, que eu vou estar mostrando para vocês. Como não é nesse caso, nesse exemplo aqui, você vai apenas adicionar o s quando você estiver conjugando no inglês na terceira pessoa do singular, ok? Se não for nesse caso, você vai conjugar o verbo normalmente, ok? Lembrando que conjugar no presente simple é muito simples, você vai conjugar o verbo normalmente, no infinitivo. Portanto, essa é a primeira situação que não basta adicionar o s no final do verbo. Se o verbo estiver terminando em o, z, ss, ch, sh e x, você vai estar adicionando o es no final do verbo. Vamos analisar aqui no quadro que eu montei para vocês. Então, o verbo ensinar, to teach, você tem que adicionar o es quando estiver conjugando na terceira pessoa do singular, ok? Então, vai ficar teachers. Agora o verbo assistir, watch, vai ficar watches. Agora push, vai ficar pushes. Agora kiss, vai ficar kisses. Go, vai ficar goes. Fix, vai ficar fixes. Entendeu? Agora você pode fazer um exercício muito simples aí. Vai montar uma frase, 2, 3, o tanto que você quiser, para você fixar isso na sua cabeça. E também você pode pausar o vídeo e anotar que verbos terminados em o, z, ss, ch, sh e x, você deve adicionar es. Agora podemos ir para outro exemplo que você deve ficar atento quando estiver utilizando a terceira pessoa do singular no inglês, no Present Simple. Portanto, a outra coisa que você deve ficar atento é
em verbos terminado em Y, você deve estar removendo o Y e estar adicionando IES em verbos quando você estiver conjugando novamente na terceira pessoa do singular no inglês, ok? Vamos ao exemplo aqui, ó. Fry, que é o verbo fritar, né? Você vai fazer essa troca, tirar o Y e estar adicionando IES no inglês e vai ficar fries. Agora fly, de voar, flies. Study. Então você vai trocar o Y aqui no verbo estudar e vai se tornar studies. E o último caso aqui é worries. Significa preocupar-se. Lembrando que existem outros verbos também, só que não dá para estar adicionando tudo aqui, senão vai ficar muito longo para vocês. Estou tentando trazer exemplos para vocês, mas sempre que você vê um verbo, por exemplo, terminado em Y no inglês, o que eu devo fazer quando estiver conjugando na terceira pessoa do singular, no present simple, eu devo remover o Y e estar adicionando IES. Agora você aprendeu as ocasiões especiais no present simple que você deve estar alterando aonde? No verbo, ok? E chegando agora na situação que você vai estar utilizando o present simple em frases afirmativas. Então, você tem que seguir essa ordem para você estar montando a frase corretamente no inglês. Então, o sujeito vem primeiro. Quem é o sujeito? É o I, é o she, é o they, é o we. Então, são esse sujeito que eu mostrei para vocês. Caso você queira revisar aqui o verbo to be, você pode estar clicando no link da aula que eu ensinei para você entender mais sobre o sujeito. Agora, vamos continuar aqui, né? Não perder o foco. A primeira coisa é o sujeito e logo em seguida é o verbo principal, que eu mostrei para vocês como o verbo principal fica no simple present e mostrei as ocasiões especiais que você deve estar alterando o verbo. Agora que você aprendeu, isso vai estar facilitando você entender melhor como você vai estar montando as frases afirmativas no inglês. Então, sujeito em primeiro, depois o verbo principal e, por último, o complemento, né? O resto da frase. Vamos aqui ao exemplo, os exemplos que eu montei para você, e você pode pausar o vídeo aqui, anotar, e também você pode estar criando novas frases com novos verbos ou mudar também o complemento para você entender melhor como você vai estar utilizando o present simple corretamente. Então, bora lá. I live in Brazil. Você percebe que o verbo principal é a segunda coisa que vem. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo principal. No caso, o sujeito aqui é o I, que é o eu. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Agora, outro exemplo. He teaches Spanish at the university. Então, você está vendo que já tem uma variação aqui. Lembra que eu falei? Terceira pessoa do singular, o verbo vai estar modificando. E você percebe que o sujeito aqui é o he, que é ele. Ele ensina espanhol na universidade. Agora vamos para o terceiro caso, que é they prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. Então, você percebe que o sujeito novamente vem em primeiro caso, que é o verbo they, significa eles ou elas. E prefer, que é o verbo preferir. Ok? Então, você percebe que o prefer não vai estar alterando aqui. Por quê? Porque o sujeito não é na terceira pessoa do singular. E o outro exemplo aqui é o she. She watches TV every day. Vamos notar que agora adicionou o S novamente aqui. É aquela regra que eu mostrei para vocês. E você percebe que o sujeito vem primeiro novamente, o verbo principal e logo em seguida o complemento. She watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Watch é o verbo assistir, ok? Agora vamos para outro exemplo que você precisa
aprender no Present Simple. Portanto, chegando aqui na parte de frases negativas do Present Simple, vamos ficar atento ao modo de montar a sua frase. Vai vir primeiro o sujeito, logo em seguida o verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? É o verbo the. Só que ele vai ter a variação quando você estiver montando essa frase, né? O sujeito for da terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. No caso, você vai estar utilizando o auxiliar does. Mas eu tenho que fazer uma observação aqui em frases negativas. O the significa fazer. Só que nesse caso aqui, no Present Simple, em frase negativa, você deve lembrar que ele não vai ter nenhuma tradução. Não se traduz o verbo the nesse caso, ok? Ele é apenas um auxiliar. Vamos revisar aqui, ó. O sujeito, o verbo auxiliar, mais a negação, né? O negativo, o not, mais o verbo principal, mais o complemento, que é o restante da frase. Agora, vou explicar para vocês sobre a contração do verbo the mais not. Fica don't. E quando você for fazer uma frase negativa, quando você for falar na terceira pessoa do singular, você vai estar utilizando o does mais o not. Só que você utilizando os dois juntos, na contração, no dia a dia, você sempre vai utilizar as contrações. Existem várias contrações no inglês. Assim como também a gente acaba contraindo também no português. Então vai ficar doesn't. O do mais not fica don't. O does mais not fica doesn't. Portanto, vamos ao primeiro exemplo. I don't live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Eu não vivo no Brasil. Então, vamos revisar se a frase está correta ou não. O sujeito está em primeiro lugar? Está. O sujeito é o I aqui. Eu. E logo em seguida vem o auxiliar, o the. E logo em seguida vem a negativa, o not. E logo em seguida vem o verbo, que é live, que é o verbo morar ou viver. E o restante da frase, in Brazil, no Brasil, ok? Então, essa frase está correta. Eu não moro no Brasil. I don't live in Brazil. Vamos agora para o segundo exemplo. He doesn't teach Spanish at the university. Presta atenção aqui. Eu estou utilizando o sujeito da terceira pessoa do singular no inglês, que é o he, ele. Então, você percebe que o auxiliar vai se tornar does. Mais a negativa, doesn't. Eu utilizei a contração aqui novamente. Então, fica he doesn't teach. Então, você percebe que o verbo nessa situação aqui, na forma negativa, você não vai estar adicionando nada aqui. Se eu tivesse utilizando na forma afirmativa, igual eu utilizei esse mesmo exemplo aqui, eu estaria adicionando o ES, mas como eu estou negando, você não vai estar alterando o verbo no Present Simple na forma negativa, ok? Agora, vamos dar mais um exemplo aqui. They don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. O they significa eles ou elas, ok? É o plural, ok? Presta atenção nisso. Eu utilizei o do mais a negativa novamente. Por que eu utilizei o do mais a negativa? Não utilizei o doesn't. O do, o does mais o not. Porque não é a terceira pessoa do singular. Então, eu mantenho o do, igual você está vendo aqui o exemplo acima. They don't prefer Italian food, ok? Não vai ter essa alteração. Olha, foi um desafio muito grande estar montando essa aula aqui e eu fico muito feliz de ter conseguido. E se você gostou dessa aula, inscreve no canal, pois estou trazendo muito conteúdo aqui sobre o inglês.
Se você tiver alguma crítica, alguma recomendação, quiser falar alguma coisa aqui, deixe no comentário que eu vou estar respondendo você. Gratidão para você que ficou aqui até o final comigo. Obrigado, galera!